Oi, eu sou Alexandre Galdino e você está no Ciências Criminais. Nessa primeira história, vamos voltar ao ano de 2020, um período que muitos ainda recordam como uma das fases mais incomuns da vida moderna. Em diversos países, ruas ficaram vazias, empresas fecharam temporariamente, as portas de milhões passaram semanas ou até meses vivendo praticamente isoladas. Foi nesse cenário que a vida de uma mulher inglesa chamada Anne Larkin tomou um rumo inesperado. Anne tinha 55 anos e era uma policial aposentada. Poucos meses antes, havia enfrentado uma perda devastadora. Seu marido Graham, com quem dividia mais de 30 anos de casamento, faleceu em consequência de problemas graves de saúde. A morte dele deixou um vazio difícil de explicar. Durante décadas, eles haviam construído uma rotina juntos. Compartilhavam refeições, viagens, pequenas conversas do cotidiano e todos aqueles momentos simples que muitas vezes só percebemos o valor quando desaparecem. De repente, Anne estava sozinha. E então veio a pandemia. Quando todos tentavam lidar com o luto, o mundo também parecia fechar suas portas. As visitas diminuíram. Os encontros simplesmente desapareceram. Os dias começaram a se misturar. Mais tarde, ela diria que aquele período parecia um borrão. Era como se as manhãs fossem iguais, como se as semanas passassem sem que ela realmente percebesse. Sem trabalho, sem a companhia do marido e com poucas oportunidades de contato social, a internet passou a ocupar um espaço cada vez maior em sua vida. Foi nesse contexto que tudo começou. Anne gostava de fotografia. Em um site dedicado a fotógrafos amadores, costumava compartilhar imagens que produzia por hobby. Tomava cuidado para não divulgar informações pessoais e acreditava estar navegando em um ambiente relativamente seguro. Um dia, recebeu uma mensagem. Era de um homem chamado Clinton. Ele elogiava suas fotografias, comentava detalhes técnicos, parecia educado, nada fora do comum. Anne respondeu, e uma conversa começou. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram chegando, primeiro sobre fotografia, depois assuntos pessoais. Aos poucos, os dois passaram a trocar informações sobre suas vidas. Segundo o que contava, Clinton era médico. Ele afirmava ser cidadão norte-americano e dizia estar trabalhando em uma missão ligada ao exército dos Estados Unidos em uma região próxima à Arábia Saudita. Sua história era repleta de tragédias. Contava que havia perdido a esposa, a filha, em um acidente terrível de carro. Dizia ainda que carregava aquela dor todos os dias. Afirmava ter apenas um filho, mas alegava não saber onde o rapaz estava. Em uma narrativa construída para despertar a empatia de Anne. Funcionou. Anne havia naquele homem alguém que compreendia sua própria solidão. Ambos pareciam carregar feridas semelhantes. Ambos pareciam lutar contra a saudade. E ambos passavam longos períodos sozinhos. Com o passar das semanas, Clinton tornou sua presença constante. As mensagens eram frequentes, as conversas longas. Muitas vezes ele aparecia justamente nos momentos em que ela mais sentia triste. Parecia sempre saber o que dizer, parecia sempre disposto a ouvir. No início, ele deixou claro que não havia interessado em um relacionamento amoroso. Apresentava-se apenas como um amigo. Alguém disposto a ajudar outra pessoa que estava sofrendo. Mas, lentamente, as histórias começaram a mudar. Em determinado momento, Clinton passou a falar sobre pacientes que precisavam de auxílio financeiro. Segundo ele, havia pessoas em situações desesperadoras. Faltavam medicamentos, faltavam recursos e ele acreditava que Anne poderia ajudar. Inicialmente, os valores pedidos eram pequenos, quantias que pareciam insignificantes diante do sofrimento descrito. Além disso, Clinton garantia que o dinheiro seria devolvido. Tudo aquilo seria apenas um empréstimo temporário, e Anne acreditou.
Transferiu a primeira quantia, depois outra e mais outra. Com o tempo, os pedidos ficaram maiores. Novas emergências surgiram constantemente. Sempre havia uma justificativa. Sempre existia uma situação urgente. Sempre havia alguém precisando de ajuda. A cada novo problema apresentado, Anne sentia dificuldade em dizer não. Ela acreditava estar ajudando uma pessoa em que confiava. Uma pessoa que a apoiara durante meses difíceis. Sem perceber, foi entrando em uma espiral perigosa. Quando um pedido era atendido, outro aparecia logo depois. E assim, os valores continuavam aumentando. Os aspectos psicológicos da situação eram extremamente poderosos. Ela não estava apenas enviando dinheiro. Estava tentando preservar uma relação que considerava importante. Estava tentando ajudar alguém que julgava ser seu amigo. E estava fazendo tudo isso enquanto ainda enfrentava os efeitos emocionais do luto e do isolamento. Como se isso não fosse o suficiente, outro homem apareceu em sua vida virtual. Dessa vez, apresentando-se como ator e participante de projetos sociais voltado para crianças em situação de pobreza. Novamente, a conversa começou de maneira amigável. Novamente, havia histórias emocionantes. Novamente, surgiram pedidos financeiros. Só que dessa vez, o golpe avançou ainda mais rapidamente. Em determinado momento, esse segundo homem chegou a pedir Anne em casamento. Foi então que ela começou a desconfiar. Mas, a essa altura, os prejuízos eram enormes. Quando finalmente decidiu procurar a polícia, a realidade veio à tona. O suposto médico provavelmente nunca existira. O ator também não. As histórias pareciam ter sido criadas exclusivamente para ela. Somando os valores enviados aos dois golpistas, Anne perdeu aproximadamente 500 mil libras esterlinas. Era praticamente toda a herança deixada pelo marido. Uma quantia acumulada ao longo de muitos anos de trabalho e esforço com planejamento. Durante a investigação, especialistas explicaram que esse tipo de criminoso costumava agir de forma extremamente sofisticada. Eles estudam o comportamento das vítimas, identificam fragilidades emocionais, constroem vínculos de confiança e somente depois iniciam os pedidos financeiros. O objetivo não é apenas enganar, é criar dependência emocional. Fazer com que a vítima acredite estar ajudando alguém importante. Muitas vezes, quando o golpe é descoberto, o dinheiro já foi transferido para contas espalhadas por diferentes países. Rastrear os responsáveis torna-se uma tarefa extremamente difícil. Em alguns casos, praticamente impossível. Mais tarde, Anne decidiu falar publicamente sobre o que havia acontecido. Sabia que muitas pessoas poderiam julgá-la. Sabia que algumas diriam que ela deveria ter percebido os sinais. Mas também sabia que outras pessoas talvez estivessem passando exatamente pela mesma situação. Em uma entrevista, ela explicou que a solidão pode alterar profundamente a maneira como enxergamos determinadas situações. Quando alguém aparece, oferecendo atenção, compreensão e apoio emocional, tudo torna-se mais fácil de ignorar, inclusive sinais de alerta. Especialmente quando estamos sofrendo, especialmente quando nós nos sentimos sozinhos. A história de Anne se transformou em um alerta para milhares de pessoas. Uma lembrança que nem todos os perigos surgem de forma agressiva ou evidente. Às vezes, eles chegam por meio de uma mensagem educada, de uma conversa amigável, de alguém que parece compreender exatamente aquilo que estamos sentindo. E antes que percebamos, a realidade já se misturou com a ilusão. E assim, termina a nossa primeira história dessa noite. Respire fundo, acomode-se confortavelmente e depois seguiremos para a próxima história. Nessa segunda história, acontece no Reino Unido. Durante os primeiros dias de restrição sanitária impostas pela pandemia, à primeira vista, a vida de Anthony e Ruth Williams parecia comum. Eles estavam casados havia quase 50 anos. Tinham construído uma família, criado uma filha e atravessado juntos praticamente todas as fases da vida adulta. Já eram idosos quando o mundo começou a mudar em 2020. Anthony tinha 70 anos e Ruth
1967. Como milhões de outras pessoas passaram a acompanhar diariamente as notícias sobre o avanço da pandemia, a cada novo boletim surgiam informações sobre hospitais lotados, incertezas econômicas e novas restrições. Para muitos, aquele período trouxe apenas preocupação. Para Anthony, porém, parecia ter despertado algo mais profundo. Após quase 4 décadas trabalhando na mesma empresa, ele havia se aposentado pouco tempo antes. Em teoria, deveria estar aproveitando uma fase mais tranquila da vida. Mas não era assim que ele enxergava a situação. Segundo relatos posteriores da família, Anthony começou a desenvolver uma preocupação constante com o dinheiro. Mesmo possuindo economias acumuladas ao longo de anos e recebendo aposentadoria, ele demonstrava um medo crescente de perder tudo. Passava horas acompanhando a notícia, verificava contas bancárias repetidamente, frequentava caixas eletrônicos com frequência incomum, falava diversas vezes sobre a possibilidade, inclusive, de dificuldade financeira futura. Sua filha Emma, mais tarde, relataria que o pai acreditava que ele e a esposa poderiam acabar dependendo dela para sobreviver. A preocupação parecia desproporcional à realidade financeira da família, mas para Anthony, aqueles temores eram reais. Ao mesmo tempo, outro problema começou a surgir. Ele passou a se queixar de dificuldades para engolir alimentos. Consultou médicos diversas vezes, realizou exames, porém nenhum problema físico relevante foi identificado. Ainda assim, Anthony continuava convencido de que algo grave estava acontecendo com sua saúde. A combinação entre ansiedade, medo financeiro e isolamento começou a alterar a sua rotina. Enquanto isso, Ruth tentava seguir a vida da melhor maneira possível. A pandemia estava começando. Ninguém sabia exatamente quanto tempo duraria as restrições, mas ela procurava manter uma postura equilibrada. Foi nesse contexto que chegaram os primeiros dias de lockdown. Curiosamente, quando o crime aconteceu, o casal estava isolado havia apenas 5 dias. Um período curto para a maioria das pessoas, mas que, segundo especialistas envolvidos posteriormente no caso, pode ter sido suficiente para agravar o estado emocional que já havia vindo sendo deteriorado. Na manhã do dia 28 de março de 2020, algo mudou dentro daquela casa. Os detalhes exatos jamais serão completamente conhecidos. Mas sabe-se que Anthony voltou a demonstrar preocupação com as restrições impostas pela pandemia. Falou sobre suas angústias, sobre seus medos, sobre a sensação de que tudo estava saindo do controle. Em algum momento da conversa, Ruth respondeu que ele precisava superar aquilo. Talvez tenha sido apenas uma frase dita sem qualquer intenção de ferir. Talvez fosse uma tentativa sincera de tranquilizá-lo. Mas por alguma razão, Anthony reagiu de maneira extrema. Momentos depois, Ruth foi atacada. Mais tarde, os exames revelariam lesões graves. Seu pescoço apresentava múltiplas fraturas. Haviam sinais claros de asfixia. As evidências indicavam que ela havia sido estrangulada. Quando os investigadores chegaram ao local, encontraram Ruth sem vida na varanda da residência. Ela ainda segurava um molho de chaves, uma imagem que permaneceria marcada na memória dos profissionais envolvidos no caso. Durante os interrogatórios, Anthony não negou o que havia acontecido. Segundo registros apresentados posteriormente à justiça, ele admitiu ter sufocado a sua esposa. Chegou a dizer que a observou até que a luz desaparecesse de seus olhos. As palavras causaram forte impacto nos investigadores. Mas a questão que logo passou a dominar o processo era outra. Qual era o estado mental de Anthony? Especialistas foram chamados para responder essas perguntas. A defesa sustentava que ele estava sofrendo em um quadro severo de depressão e ansiedade agravado pelo isolamento da pandemia. Segundo essa interpretação, sua capacidade de controlar as próprias ações havia sido reduzida. Um psiquiatra ouvido pela defesa afirmou que as restrições impostas pelo lockdown
contribuíram significativamente para o agravamento de sua condição emocional. No entanto, outro especialista apresentou uma conclusão diferente. Segundo ele, Anthony não possuía histórico relevante de doença mental. Sabia exatamente o que estava fazendo e tinha plena consciência de suas ações. A conclusão passou então para os tribunais. Durante o julgamento, a filha do casal relatou que o pai parecia obcecado por preocupações financeiras. Também contou sobre o medo constante que ele demonstrava em relação à própria saúde. Por outro lado, diversas evidências mostravam que a situação econômica da família era estável. A justiça precisava decidir até que ponto os problemas emocionais alegados poderiam influenciar sua responsabilidade criminal. O caso gerou intenso debate no Reino Unido. A pandemia estava afetando milhões de pessoas. Ansiedade, medo e isolamento eram experiências compartilhadas por grande parte da população. Mas até que ponto esses fatores poderiam explicar um homicídio? Ao final do processo, o tribunal concluiu que Anthony apresentava responsabilidade diminuída. Isso significa que sua condição psicológica foi considerada relevante para a avaliação do crime. Com base nessa interpretação, ele não foi condenado por assassinato, na forma mais grave prevista pela legislação britânica. Recebeu uma pena significativamente menor do que muitos esperavam. A decisão provocou controvérsia. Alguns acreditavam que a sentença era adequada diante das circunstâncias psicológicas apresentadas. Outros entendiam que a punição havia sido branda demais. O caso chegou, inclusive, a ser analisado por instâncias superiores, mas a conclusão original acabou sendo mantida. Enquanto isso, organizações dedicadas ao combate à violência doméstica observam outro aspecto da tragédia. Durante a pandemia, os registros de agressão dentro de casa haviam aumentado em diversos países. O confinamento forçado aproximavam pessoas que já viviam em conflitos. E, em alguns casos, a convivência contínua acabava intensificando tensões antigas. A morte de Ruth Williams passou a ser frequentemente citada nesses debates, não apenas pela violência do crime, mas porque ele levantava perguntas difíceis sobre a vida mental, responsabilidade criminal e os efeitos psicológicos do isolamento. Hoje, anos depois, permanece impossível saber exatamente o que se passava na mente de Anthony. O que sabemos é que uma mulher perdeu a vida, uma família foi destruída, e um casamento de quase 50 anos terminou da forma mais trágica possível. Uma história silenciosa, sem perseguições, sem grandes conspirações, apenas duas pessoas vivendo sobre o mesmo teto. E uma sequência de acontecimentos que mudaria tudo para sempre. E assim termina nossa segunda história dessa noite. A seguir, conheceremos um caso ainda mais doloroso, envolvendo uma mãe, um filho com necessidades especiais e uma série de circunstâncias que chocaram todo o Reino Unido. Nessa terceira história, vamos até o Reino Unido, durante um dos períodos mais difíceis da pandemia. Diferentemente dos casos anteriores, essa é uma história que envolve não apenas isolamento e sofrimento emocional, mas também os enormes desafios enfrentados por famílias responsáveis por pessoas que necessitam de cuidados especiais. No centro dessa narrativa está o Dylan Frame. Dylan tinha apenas 10 anos de idade. Era uma criança descrita por familiares como carinhosa, gentil e extremamente afetuosa. Desde muito cedo, porém, sua vida foi marcada por necessidades especiais que exigiam atenção constante. Ele havia sido diagnosticado com autismo severo e também apresentava uma condição genética rara, conhecida como Síndrome de Cohen. As limitações impostas por essa condição afetavam diversos aspectos de sua rotina. Dylan precisava de ajuda para realizar simples tarefas do dia a dia. Tinha dificuldade de comunicação, necessitava de acompanhamentos especializados e dependia intensamente dos cuidados de sua mãe. Essa mãe era a Olga, uma advogada de 40 anos que anos atrás havia tomado uma decisão importante. Para cuidar integralmente do filho, ela abandonou a carreira profissional. Desde então, grande parte da sua vida
passou a girar em torno das necessidades de Dylan: consultas médicas, terapias, atividades educacionais, acompanhamentos especializados. Tudo fazia parte de uma rotina cuidadosamente organizada. Durante anos, Dylan frequentou uma escola especializada 5 dias por semana. Além disso, participava de diversas atividades terapêuticas que ajudavam em seu desenvolvimento. Apesar dos desafios, a família parecia encontrar formas de seguir em frente. Mas então chegou a pandemia. E com ela, vieram mudanças que ninguém havia previsto. As rotinas desapareceram. As atividades presenciais foram interrompidas ou reduzidas. Muitos atendimentos passaram a ocorrer à distância. Serviços que antes ofereciam suporte constante precisaram adaptar seu funcionamento. De uma hora para outra, Olga se viu praticamente sozinha, com a responsabilidade de administrar todos os aspectos da vida do filho. Naturalmente, os profissionais envolvidos continuaram tentando prestar assistência. Registros posteriores mostrariam que houve contatos frequentes entre as instituições de apoio e a família. Mas a realidade dentro daquela casa era diferente. A pressão aumentava, as demandas permaneciam e a sensação de exaustão parecia crescer a cada semana. Olga também enfrentava dificuldades financeiras. Os recursos recebidos para auxiliar nos cuidados de Dylan não cobriam todas as despesas. Por diversas vezes, ela procurou órgãos públicos solicitando apoio adicional. Ela acreditava que precisava de mais ajuda para continuar oferecendo ao filho os cuidados necessários. Esses pedidos, porém, não avançavam na velocidade que ela esperava. Enquanto isso, os meses continuavam passando. Pouco a pouco, familiares começaram a perceber mudanças em seu comportamento. Olga parecia cada vez mais cansada, mais distante e mais sobrecarregada. Mas ninguém imaginava a gravidade da situação. Na semana anterior à tragédia, alguns parentes notaram algo particularmente preocupante. Segundo relatos apresentados posteriormente à justiça, Olga passou a fazer comentários desconexos. Em determinados momentos mostrava pensamentos incomuns, chegou até a afirmar acreditar possuir uma missão especial. Essas declarações chamaram a atenção, mas ainda não eram suficientes para indicar o que estava prestes a acontecer. Então chegou o dia 16 de agosto de 2020. Naquela manhã, algo terrível aconteceu dentro daquela residência. Os detalhes exatos jamais serão completamente compreendidos. O que se sabe é que Dylan morreu em sua própria cama. Mais tarde, os investigadores concluiriam que ele foi sufocado. Após o ocorrido, Olga deixou a residência e dirigiu-se até uma delegacia, e relatou aos policiais aquilo que havia feito. Os agentes inicialmente tiveram dificuldade em acreditar, mas acompanharam a mulher até a sua casa. Foi ali que encontraram Dylan. Estava deitado na sua cama, coberto cuidadosamente. Próximo dele, haviam brinquedos organizados ao redor do seu corpo. A cena chocou até mesmo os investigadores experientes. No dia seguinte, o caso ganhou enorme repercussão. Uma pergunta dominava o debate público: como uma mulher descrita como todos, como extremamente dedicada, poderia ter cometido um ato tão devastador? As investigações passaram então a analisar profundamente o estado mental de Olga. Diversos psiquiatras foram chamados para avaliá-la. As conclusões apontavam para um quadro clínico extremamente grave. Segundo os especialistas, ela havia desenvolvido sintomas psicóticos severos. Sua percepção da realidade encontrava-se profundamente alterada. A combinação de fatores parecia complexa. Anos de responsabilidades intensas, sobrecarga física, pressão emocional, preocupações financeiras e os impactos acumulados do isolamento provocado pela pandemia. Nenhum desses elementos isoladamente explicava o que aconteceu, mas juntos formavam um cenário preocupante. Durante o julgamento, os profissionais de saúde mental apresentaram um retrato de alguém que havia perdido gradualmente a capacidade de interpretar a realidade de forma adequada. Aquela mulher que apareceu diante da justiça parecia muito diferente daquela mãe, dedicada, que familiares e amigos conheciam. O pai de Dylan, o Jim Freeman, também prestou depoimento. Fotógrafo profissional,
ele estava fora do país quando recebeu a notícia. Sua fala emocionou o tribunal. Jim descreveu o filho como uma criança doce, amorosa e especial. Falou sobre a alegria de Dylan, que trazia para aqueles dias ares melhores, e admitiu que jamais imaginou que algo semelhante pudesse acontecer. Curiosamente, mesmo diante da tragédia, ele evitou retratar a sua ex-esposa como uma pessoa cruel. Pelo contrário, ele reconheceu que ela havia dedicado anos inteiros da própria vida aos cuidados do filho. Essa percepção também apareceu em diversos outros depoimentos. Ninguém descrevia Olga como alguém violento. Ninguém falava sobre maus tratos anteriores. E ninguém relatava comportamentos agressivos contra o Dylan. O que surgiu foi um retrato de uma mulher que parecia ter sido gradualmente consumida pelo próprio sofrimento psicológico. Ao final do processo, a justiça concluiu que ela não poderia ser tratada como uma criminosa comum. Em vez, uma pena tradicional de prisão, foi determinado a internação compulsória em uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. A medida não possuía prazo determinado. Ela permaneceria sob supervisão médica enquanto fosse considerada um risco para si ou para outras pessoas. O caso também provocou debates importantes no Reino Unido. Diversas organizações passaram a discutir os desafios enfrentados por cuidadores de pessoas com necessidades especiais durante o período de crise. Muitos especialistas defenderam a ampliação de rede de apoio para famílias em situação semelhante. Porque, embora nada pudesse mudar o destino de Dylan, havia uma preocupação crescente em evitar que outras famílias chegassem ao mesmo nível de exaustão. Hoje, anos depois, esta continua sendo uma das histórias mais dolorosas associadas ao período de pandemia. Uma criança perdeu a sua vida. Uma mãe perdeu tudo. E inúmeras perguntas permanecerão sempre sem respostas. Talvez seja justamente isso que torne essa história tão difícil de esquecer. Nem sempre as tragédias surgem de maldade. Às vezes, elas nascem em circunstâncias complexas, sofrimento acumulado e problemas que ninguém consegue enxergar a tempo. E assim, termina esse episódio. Até a semana que vem. Um beijo, um grande abraço.